A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, seja muito bem-vindo para mais um devocional diário. Hoje, dia 21 de novembro de 2022, estamos iniciando mais uma semana e vamos iniciar assim, orando, meditando na palavra de Deus, crendo que o Senhor tem edificação para a nossa alma, que o Senhor tem coisas boas para o seu povo. Meus irmãos, eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Mas antes de fazermos a leitura, eu quero já te pedir, deixa o seu like, se você é novo por aqui, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa aí o seu comentário, deixa o seu amém, deixa o seu glória a Deus. O importante é que você interaja comigo como bom pentecostal, também adorando a Deus através desta ferramenta, e compartilha. Não esqueça de nos ajudar a levar essa palavra de Deus a outras pessoas. Eu quero que você compartilhe com 3. Escolha 3 pessoas da sua vida, da sua lista de amigos, de conhecidos e familiares e mande para ela. Tenho certeza que o Espírito Santo vai iluminar sua mente e você vai enviar, seja pelo WhatsApp, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, Messenger, mas envie essa mensagem para 3 pessoas. Esse é o nosso desafio de hoje, amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, nós vamos falar sobre a nossa maior esperança. A nossa maior esperança é a ressurreição. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E você aí do outro lado já vai começar a digitar amém. Eu creio nesta poderosa palavra. Meu querido irmão, em alguns momentos nós lemos a expressão dormir, já dormem, que dormem no Senhor. E esse dormir aqui em Tessalonicenses está no sentido de morte, de estar morto. E a verdade é que nesse texto nós encontramos uma realidade, a realidade da ressurreição. A ressurreição na Bíblia é uma realidade espiritual. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós vemos exemplos, casos de pessoas que experimentaram o poder da ressurreição. O filho da viúva de Sarepta, quem não se lembra, Elias foi para a casa daquela mulher em Sarepta, uma viúva, e ela tinha um filho, o filho morreu, Elias orou por ele e Deus o ressuscitou. Quem não se lembra do caso dos ossos, do homem, do corpo, do cadáver que foi enterrado no mesmo túmulo de Eliseu, e chegando ali próximo dos ossos de Eliseu, aquele homem que estava morto ressuscitou ao tocar nos ossos de Eliseu. É um exemplo de ressurreição. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós também vemos isso em Cristo Jesus.
Por algumas ocasiões, Jesus passou e ressuscitou pessoas. A viúva de Naim estava chorando. Jesus se compadeceu dela, foi lá, orou e ressuscitou aquela criança, retirou ela dos mortos. Quem não se lembra do amigo de Jesus chamado Lázaro? Estava morto já 4 dias. Já estava com um mau odor, mas o Senhor diz: sai para fora, e o morto sai ressuscitado. Quando Jesus morre, na ocasião de sua morte na cruz, vários sepulcros são abertos e pessoas ressuscitam naquele dia. E ressurreição só é ressurreição porque alguém morreu e voltou à vida. Não é uma recriação, não é uma reencarnação. A ressurreição fala de alguém que morreu e voltou à vida. E isto mostra o grande poder de Deus sobre a morte. Deus tem poder sobre a morte. Mas em Tessalonicenses nós não estamos falando de qualquer ressurreição. Nós estamos falando de uma ressurreição que está associada ao grande evento do arrebatamento da igreja, a primeira ressurreição. Nesse texto paulino nós vemos a continuação dessa primeira ressurreição que já teve início em Cristo, pois Cristo é a primícia daqueles que dormem, é a primícia dos que estão mortos. Ele ressuscitou primeiro, morreu na cruz, ressuscitou ao 3º dia e Cristo então se tornou a primícia dos que já dormem. E agora chegará um momento muito iminente, logo próximo, em que a igreja será arrebatada, será tirada da terra. Cristo vai vir até os ares e vai transladar os que estão vivos, receberão um corpo glorificado, um corpo transformado, incorruptível e imortal, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esta é a continuidade da primeira ressurreição que teve início em Cristo e que será concluída naquele texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aquele a quem foi dado o poder de julgar, e vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa, na mão, nem na testa e nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aí no versículo 15 ele vai dizer: esta é a primeira ressurreição. Os mortos, eles não deixaram de existir. Os mortos, uns irão ressuscitar na primeira, e se tem primeira porque tem outra ressurreição, e realmente a Bíblia fala de outra ressurreição, a segunda ressurreição. Na primeira ressurreição, só os justos passarão por ela, só os que morreram em Cristo Jesus, desde Adão até os dias de hoje. Todos os que morreram em Cristo irão passar por essa primeira ressurreição, que, como já disse, teve início com Jesus e terá continuidade no arrebatamento da igreja e só irá findar nesse tempo inaugural do milênio. Também haverá segunda ressurreição, essa é da condenação eterna para o lago de fogo e com enxofre, a segunda morte, a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios. Somente os que morreram sem Cristo, somente os que morreram no pecado irão ressuscitar na segunda ressurreição para a morte eterna, em que serão julgados diante do trono branco, diante de Deus, prestarão conta de seus pecados, e porque não aceitaram a Cristo como o único e suficiente Salvador, então prestarão conta diante de Deus e serão lançados no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte, a segunda ressurreição. Mas eu vim trazer uma palavra de esperança. Em Cristo nós temos esperança. Sabe aquele teu parente que morreu em Cristo? Sabe aquele teu filho que morreu em Cristo? Sabe aquela tua mãe que morreu em Cristo? Pois é, um dia nós vamos nos encontrar. Os mortos serão ressuscitados e nós iremos nos encontrar e estaremos para sempre com o Senhor, todos juntos, família reunida mais uma vez,
todos diante do Senhor. A família será reunida mais uma vez. Aqueles que já se foram da tua família, encontre consolo nesta palavra. Um dia Deus vai trazer ele de volta e você vai se encontrar com o Senhor Deus Todo-Poderoso e estaremos todos reunidos em um corpo glorificado. Parece utopia, parece conto de fada, parece filme hollywoodiano de ficção científica, mas não é. É a palavra de Deus, inerrante, infalível, verdadeira. Esta é uma realidade espiritual. Nossa maior esperança é o grande dia da ressurreição, é o grande dia do arrebatamento da igreja, é o grande dia em que nós teremos o nosso corpo glorificado e estaremos para sempre com o Senhor. Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, eu te louvo pela tua palavra. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos fortalece, Espírito Santo, que possamos perseverar, continuar diante de tantas lutas, de tanto sofrimento. Pessoas que nesse momento estão sofrendo por causa da perca, a perca, Pai, do parente, do familiar, do ente querido, mas que nessa palavra nós temos consolo. Os que já dormem em Cristo, os que estão em Cristo, esta é a nossa esperança. Um dia eles vão ressuscitar, Pai, e todos nós estaremos juntos como uma família em um corpo imortal, em um corpo incorruptível. Então consola o nosso coração, Pai, consola o coração desse meu irmão, dessa minha irmã que está sofrendo por causa dessa perca, Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa de maneira poderosa, Pai, em nome de Jesus, traz consolo, traz refrigério para essa alma, em nome de Jesus.